Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Falemos agora dos conjuntos de protocolos, que na verdade é uma continuação do episódio anterior, mas vamos envelopar isso aí de outra forma, com outras palavras. O que nós entendemos? Que numa comunicação em rede, quando você tem os dispositivos finais, os clientes, o servidor, por exemplo, que protocolos devem ser invocados numa ordem específica dentro da pilha de protocolos local de cada dispositivo final. E isso aqui nós chamamos de conjuntos de protocolos e há essa interação envolvendo os protocolos. Então, um conjunto de protocolos é um grupo de protocolos interrelacionados. Puxar aqui a canetinha. Interrelacionados. Por exemplo, sabemos que você, com o seu computador navegando na internet pelo seu browser, o protocolo invocado aqui é o HTTP, ou a sua versão protegida que foi falada, o HTTPS. Só que precisamos de serviços de transporte, precisamos estabelecer um canal confiável, porque isso é uma demanda para a aplicação que invocou o HTTP, de forma que possamos coordenar o controle de fluxo e também assegurarmos que as mensagens sejam encaminhadas e recebidas com êxito pelo destinatário, e caso haja uma perda no meio do caminho, que essas mensagens possam ser retransmitidas. Quem cuida disso aí é o protocolo TCP, então o HTTP rodando no topo do TCP. E que novamente precisamos de endereçamento dos dispositivos e as funções para a determinação de caminhos e encaminhamento de pacotes. Isso é feito pelo IP, essas funções de endereçamento lógico, protocolo IP, seja ele o IPv4 ou o IPv6. E, ultimamente, temos que colocar aquilo na rede de verdade, colocarmos sobre o canal da rede, o meio físico, e isso é função, por exemplo, do Ethernet. Tá? Então são exemplos de protocolos. Neste caso, todos eles serão invocados para aquela comunicação. Vamos dar uma olhada numa questão um pouco prática aqui nesse sentido. O que nós temos aqui agora? Nós temos a suíte de protocolos TCP/IP, conforme o modelo de referência sugerido, proposto pelo TCP/IP. Nós temos pela primeira vez uma visualização, ou melhor, uma representação visual dessas camadas da pilha de protocolos TCP/IP. Nós temos a camada de aplicação aqui. Falaremos das funções da camada de aplicação, quais são seus componentes principais, embora muitos deles aqui demonstrados, obviamente. E na aplicação que nós temos protocolos, por exemplo, aqueles que você usa, que possuem interfaces de interação com algum aplicativo no cliente, ou no servidor, enfim, no dispositivo final. Exemplo clássico, o protocolo HTTP, o DNS, o DHCP, FTP, mas temos aqui a IMAP, SMTP e tantos outros protocolos que existem, residem, estão especificados aqui. Até mesmo os protocolos de missão, por exemplo, gerenciamento da rede. Se você vai trabalhar com uma rede de computadores de verdade, como um engenheiro, um operador, o SSH, o Telnet, o SNMP, e a lista é grande aqui. Tá? Então são os protocolos na família TCP/IP, são os protocolos de aplicação. Só que, conforme comentado lá atrás, o IP não era na camada de rede, ou como protocolo roteável. Vamos falar uma coisa aqui que não se fala mais hoje em dia, né? Porque literalmente todos os protocolos são roteáveis. Mas teve um período, assim, muito tempo atrás, que havia nas redes de computadores protocolos não roteáveis. Olha que incrível. Por exemplo, um exemplo de cabeça assim, NetBEUI. Pronto. O NetBEUI, a gente escreve NetBEUI, né? Que a gente escreve aqui. Esse camarada aqui, esse protocolo não era roteável. Ele só funcionava dentro de uma mesma rede, mas não podia ter roteamento de pacotes com esse protocolo. Um outro exemplo clássico, NetBIOS. Por muito tempo, inclusive, isso foi uma herança da IBM. Por muito tempo, as redes Microsoft eram baseadas, a NetBIOS, o 137, 138 e 139, né? Quem nunca trabalhou com isso aqui, só quem é velha guarda. O NetBIOS era a API primária do sistema operacional Windows para arquivos e impressão. Moral da história, quando você desse um comando ping, vamos pingar ali dentro, vou pingar ping, ou dar um telnet, um FTP, era a API que invocava esses protocolos era o WinSock. Já para compartilhamento de arquivos e de impressão numa rede Microsoft, lá nos tempos do Windows 3.51, Windows 2000, aquela coisa toda,
a API era NetBIOS, só que NetBIOS não era um protocolo roteável. Então o que tínhamos que fazer? Fazer um NetBIOS sobre IP. Olha que interessante, NetBIOS sobre IP. Mas lá atrás, antes mesmo de falar de NetBIOS sobre IP, o NetBIOS puro, né, é uma coisa que não era roteável. Tinham vários protocolos na época. Cara, só do tempo você tinha DECnet, DLSW+, Apollo, Bannervine, SNA, NetBEUI, NetBIOS, IPX, SPX, que aqui nós temos, né, o IPX da Novell aqui, ó, na camada de internet. Vamos falar daqui a pouquinho dele. São vários protocolos e o IP, que tem origem militar e acadêmica, ele estava começando a avançar na internet comercial e, consequentemente, entrar nas redes locais. Então o IP não era o protocolo predominante. No início da minha carreira não era o IP. Só para você ter uma coisa interessante, hoje em dia é o IP para tudo, IPv4, IPv6 agora. Então você tem o modelo de referência por camadas, que falaremos disso aqui com bastante propriedade depois, fica tranquilo. E propostos aqui, por exemplo, os protocolos da OSI, os protocolos OSI da ISO. Principalmente aqui TP0, TP1, TP2, TP3, TP4, o CLNS, CLNP. Vamos falar desses caras aqui só a título de museu. Se você permite a piada, interessante, né? E teve um período que esses protocolos estiveram presentes de verdade. Mas eu vou dar uma analogia aqui interessante, é quase que uma brincadeira minha. Que nem aquele idioma Esperanto. Vou contar a história do Esperanto aqui. Vou gastar tempo do vídeo para isso. Imagina o seguinte, o inglês é um idioma universal. Todo mundo sabe isso aí. O inglês é o idioma de fato para comunicação universal entre os seres humanos. O inglês, tá? Foge da rede por enquanto. Mas você sabia que, por exemplo, diversas culturas, umas estão mais próximas de compreender e se comunicar melhor em inglês do que outras. Asiáticos têm dificuldade, não todos, mas de pronúncia com as palavras que tem a letra L. Outros povos têm dificuldade de pronunciar o R. O brasileiro, a nossa língua portuguesa e os espanhóis também, a língua espanhola, tem algumas dificuldades com algumas consoantes e coisas nesse sentido, existe. Né? Então o inglês é o seguinte, ele, apesar de ser uma língua universal, ele é mais acessível a certos povos cujas as línguas são mais compatíveis em algumas propriedades com relação ao inglês. Eu não estou falando isso com propriedade linguística não, tá? Mas é uma coisa observável. Aí qual que era a proposta? Né? Não ter um idioma que vá substituir o inglês, vá ser o padrão. Aí é bom que combina com a ISO aqui, OSI, padrão. Um idioma novo, que ele tenha o mesmo grau de dificuldade para todos, na parte gramatical, pronúncia, escrita e etc. E a ideia é essa aí, cara, que o inglês está melhor para alguns povos e mais distante para outros. Esse cara seria um epicentro, esse novo idioma seria o epicentro, bem no meio do caminho. Seria meio termo para todo mundo, então todo mundo teria muita facilidade de dominar aquele idioma e não seria difícil para ninguém. Olha que coisa utópica, maravilhosa, é lindo. O mundo, imagine all the people, né? O mundo é lindo, maravilhoso. A pergunta que eu te faço, irmão, quem tu conhece que fala Esperanto? Esperanto é o nome dessa língua, Esperanto. Você conhece alguém que fala Esperanto? Eu não conheço. Se você perguntar para 200 pessoas que você tem contato, você conhece alguém dessas 200 que fala Esperanto? Ou essas 200 conhecem alguém que fala Esperanto? Muito provavelmente você não vai encontrar ninguém que fala Esperanto. Pois bem, esses são os protocolos OSI, tá? Que tentou pra caramba, né, definir, impor padrões. Não, mata essas porcarias proprietárias todas, vamos trabalhar com isso aqui. Enquanto o IP, apesar de ter tido um momento de especificações proprietárias, sim, teve momentos que o IP ele tinha componentes que eram proprietários na ótica de cada fabricante. O NCP da Novell sobre IP, o NetBIOS da Microsoft sobre IP. Então, serviços de arquivos e impressão da Microsoft não eram compatíveis com serviços de impressão e arquivos do Windows, da Novell Network, mesmo que o protocolo que estava transportando aquele fosse o IP. Olha que interessante. Unix, os sistemas BSD com NFS, Windows Microsoft com o Microsoft Windows com NetBIOS, Novell com NCP,
Mas você não conseguia, numa máquina Novell, mapear uma estação Windows nativamente com o protocolo Novell, mesmo ele sendo sobre o IP, porque o IP não era nativo. Né? Interessante, assim, não vou detalhar essas histórias não. Então a ISO ela tinha até certa razão num aspecto de padronização. Vamos criar um protocolo que elimine todas as barreiras proprietárias de uma vez por todas. Esse protocolo, são vários protocolos na pilha de protocolos da ISO, os protocolos OSI. Só que isso não vingou, irmão. Aí tínhamos na época Apple Talk também, o AFP, ATP, AEP, ARP, esse cara aqui de baixo, né? ATP, né? O AEP, esses protocolos todos aqui das redes Apple, Macintosh, AFP. Aí tinha as redes locais nos anos 90, cara, era assim, era uma guerra comercial muito bacana entre a Novell, que tinha esse sistema chamado Network, que era assim, 80% das empresas tinham servidor Novell, ou servidores Novell. E lá pelos pouquinhos, a beiradinha tinha o Windows NT 351, sabe? Aí, embora você tivesse o IP, né, no Windows NT, ele não era um IP exatamente nativo, né? Depende da API. Você vai fazer um ping, vai dar um telnet, um FTP, essas coisas numa máquina Windows, a API, né, é o WinSock. Beleza, isso aqui é compatível. Você podia, uma máquina Windows, dar um ping numa máquina Novell, desde que fosse Novell 5, tá? Novell 4.11 para baixo, intranet, 3.12, 3.11, era tudo IPX, SPX. Você até conseguia pingar. Agora vai mapear um diretório, abrir um drive numa máquina de um Windows para aí tinha até os gateways comerciais, são um pedaço de software, você pagava, licenciar para fazer meio que um ambiente poder falar com o outro nesse sentido. Mas voltando aqui, aí isso para Windows, né? Agora se fizesse mapear um drive ou acessar uma impressora de uma rede Microsoft, você precisava desse cara aqui, velho. NetBIOS sobre o IP, que a API era NetBIOS. Inclusive, se você é dessa época, você deve se lembrar dos servidores Wings. Servidores de resolução de nomes NetBIOS, numa rede Microsoft. Aí me lembro que lá no DHCP da tua máquina cliente, você tinha que ter uma opção que definia o node type do teu NetBIOS, se ele era peer, se era híbrido, né? Ou broadcast, e quais eram os servidores Windows para você, quero acessar a máquina do Leonardo, diretório público, por exemplo. Aí, qual que é o IP do Leonardo? É como se fosse um DNS, mas não era DNS, olha que bizarro. Hoje em dia essas funções, por um tempo elas ficaram até no mesmo software que é o serviço DNS da Microsoft, mas enfim, então você vê que tinha muita coisa proprietária. Aí você tinha, por exemplo, esse cara aqui, Apple Talk, era só para as redes Apple. Esse Novell Network somente para as redes Novell Network. Aí tinha os protocolos ISO que nunca vingaram esses caras. Tinha uma base instalada, mas ela é mínima perto de Novell, ele é mínima até mesmo perto de Apple Talk. E o TCP/IP estava despontando, tinha várias universidades com IP rodando, obviamente, várias universidades com a parte acadêmica toda, tal, mas comercialmente não. Então as redes eram Novell, as redes eram Apple Talk, as redes eram... E a ISO lá insistindo em ditar regras de padrões para esses protocolos aqui. Coisa que nunca aconteceu. O que acabou acontecendo, na verdade, isso aqui foi ganhando muita força na indústria. Muita força na indústria. Tem até uma história do protocolo ISIS, que eu não vou falar dele aqui. Deixa para uma outra ocasião, numa live eu vou falar disso aí. Que o ISIS, apesar de se dar OSI, ele é um protocolo vigente e vou falar como é que ele surgiu, para que ele surgiu, para que ele serve em outra ocasião. Então o TCP/IP foi despontando. Aí tínhamos naquela época o modelo de referência OSI já, mas temos aqui a proposta da suíte TCP/IP. Aí na suíte TCP/IP, eu vou limpar minha tela aqui um pouquinho. Aí tínhamos aqui um modelo que sugere como as funções da suíte de protocolo TCP/IP são implementadas. Aí novamente temos lá o que nós chamamos de camada de aplicações, são os protocolos que são invocados por aplicações que têm interfaces de aplicações do usuário, navegador web, aquela coisa toda. Aí entra um caso aqui, por exemplo, como HTTP, como DNS, DHCP, FTP, Telnet, SH, SNMP, um monte de coisa que você via um software na tua máquina e você invoca esses protocolos. Só que você precisa de um transporte na rede. Aí eu falei dos cenários envolvendo os protocolos TCP e UDP.
cujas diferenças serão discutidas aqui nessa playlist. Os protocolos que residem na camada de internet, que no modelo OSI é equivalente à camada de rede. Não tem só esses protocolos, tem outros protocolos nessa camada aqui também. E aqui no acesso à rede, aqui você tem coisas, por exemplo, ó, tem as redes wireless, né? Eu tenho as redes Ethernet, com várias coisas aqui, irmão, que são internet numa coisa só. A internet são vários padrões aqui, 802.3, que a gente vai olhar também aqui na playlist. Protocolos como ARP, enfim. O que estamos vendo aqui? Um conjunto de protocolos. Sabemos que quando você vai se comunicar numa rede, diversos protocolos são invocados e eles interagem, prestando serviços para a camada de cima ou requisitando serviços para a camada abaixo. Conjuntos de protocolos. As interações já foram discutidas previamente em outros episódios. Aqui eu estou só dando uma outra visão desse conceito de conjunto. Citei alguns casos aqui até históricos, né? Hoje em dia você não precisa se preocupar mais com ISO aqui, ou com esse cara aqui, ou com esse cara aqui. Esses caras morreram. Deixaram saudades, pelo menos para mim. Não falou que eles eram melhores, não, mas que enfim, eu nasci na área de rede lidando com esses protocolos, não com o ISO, para falar a verdade, embora o protocolo ISIS, né, aí até tem muita afinidade com ele. Eu estudei protocolos OSI, mas trabalhei com Novel Network demais, assim, muito tempo lidando com network. E outros protocolos que não estão citados aqui, a DECnet, DLSW, SNA, trabalhei com SNA, e outras coisinhas ali, Banyan Vines, por exemplo. E é bastante interessante, bastante nostálgico discutir protocolos comigo, porque eu sinto, sabe, essa saudade das coisas que eu fazia. Mas por hora, foca no seguinte: você entendeu o que são os protocolos de comunicação em rede? Protocolos de segurança, protocolos de gerenciamento, protocolos de roteamento, protocolos de resiliência, protocolos de proteção de default gateway. Não que você saiba com muita qualidade de detalhes, não, mas quando você sabe que existem, né? E principalmente numa comunicação de rede que diversos protocolos trabalham juntos, cada qual prestando um serviço. Para finalizar, entenda que numa rede de computadores há um conceito chamado de ponto a ponto. O que significa? O HTTP rodando na tua estação se comunica com o HTTP rodando no servidor. Aí o TCP que roda na tua estação fala com o TCP do servidor. Aí o IP que roda na tua estação fala com o IP que roda no servidor. E o Ethernet? O Ethernet não. O Ethernet ele é sempre local, no sentido que é sempre na mesma subrede. Nunca o quadro Ethernet da tua rede local vai chegar até uma rede remota. Não, porque há diferenças nesses diâmetros, nesses perímetros, e isso será abordado posteriormente. Mas por hora, essa revisão final aqui que eu queria fazer com relação a conjuntos de protocolos, conceitos de protocolos preliminares, antes de eu embarcar na questão de modelos de referência. Então, daqui em diante, nos próximos episódios, falaremos de protocolos, mas já detalhando esses protocolos de acordo com os modelos de referência, por exemplo, o OSI e o TCP/IP. Ainda vou fazer as diferenças de um caso para outro. Espero que você tenha curtido, siga acompanhando aqui esse material e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.